E aí, guerreiros e guerreiras do Mundo Edu, hoje a nossa conversa será sobre Kant e a sua teoria sobre o criticismo. Roda essa vinheta! É um tema bastante importante para a prova, criticismo em Kant e a relação que isso tem com a teoria do conhecimento. Immanuel Kant é um dos teóricos mais importantes do período moderno na filosofia. Não só pelas questões éticas, mas principalmente pelas questões associadas à teoria do conhecimento. Do ponto de vista ético, o Kant é conhecido pela teoria deontológica, aquela ideia de que o valor moral de uma ação está na causa, na intenção, no que me leva a agir. Por isso, na teoria kantiana, todo comportamento moral depende do dever. Essa teoria ética, ela está intimamente relacionada a uma característica do autor, mais especificamente da vida dele. Porque o Kant, ele é um teórico que dentro da filosofia, ele é essencialmente formal. E ao dizer que uma pessoa é formal, significa dizer que ela está muito presa, muito arraigada às regras, às normas, aos princípios. É possível dizer que esse formalismo se dá em virtude da formação do autor. O Kant teve uma educação muito racionalista. Ele sempre foi um teórico alemão, muito apegado à ideia de que a razão sustenta a verdade e que as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas vontades, elas são extremamente enganadoras. Por isso é importante a gente lembrar de todas essas características na hora de resolver uma questão sobre Kant. Abriu a prova do Enem, está lá uma questão sobre esse cara, automaticamente lembra na tua cabecinha formalismo, racionalismo, dever, norma, alemão. Pense sempre na ideia da rigidez, tanto do ponto de vista do comportamento, quanto do ponto de vista da ciência. A história de vida desse homem não só é marcada pelas questões éticas ou deontológicas que nós já abordamos aqui no Mundo Filosofia. Vale a pena até ir lá nas aulas anteriores e dar uma olhadinha sobre ética deontológica. Você vai perceber a diferença entre o que é uma ética do dever e o que é uma ética da consequência, o utilitarismo. Se tem uma coisa que jamais podemos associar ao pensamento kantiano, é que esse cara, ele é utilitarista. Não, ele é deontológico. Durante a vida do Kant, ele sempre foi um homem muito apegado à universidade, à vida acadêmica. Esse cara produziu toda a filosofia dele dentro de uma universidade. E essa vida acadêmica, essa vida metodológica, propiciou a ele um episódio que já foi, inclusive, cobrado na prova do Enem. Um certo dia, este jovem estudante de filosofia chega até a biblioteca da universidade e pega um livro de um cara chamado David Hume. Ao começar a ler esse livro, ao começar a entender as passagens desse teórico que tradicionalmente era empirista, o nosso amigo Kant, ao terminar de ler o livro, ele diz que a leitura do Hume teria acordado ele de um sono dogmático. Você já parou para imaginar que apenas um livro teria acordado um homem de um sono dogmático, de uma ignorância,
de uma visão bitolada de mundo. Meu Deus, o que está escrito nesse livro de tão impressionante? Não sei. Existe algum livro que durante toda essa tua vida linda tenha te acordado de um sono dogmático? Tenha feito com que você interpretasse o mundo de uma forma diferente? Para o Kant, a leitura do David Hume tirou ele dessa visão bitolada do mundo. Percebeu que o conhecimento não depende única e exclusivamente da razão, mas que o conhecimento pode também depender da experiência, da vivência, da sensibilidade. É dessa descoberta, queridão, é dessa descoberta, queridona, que o Kant dá início a um novo processo na filosofia dele, que ele resolveu intitular de Revolução Copernicana. Copérnico, você já ouviu falar? É? E Revolução Copernicana, será que é trazer o Copérnico de volta? Assim como Copérnico mudou a perspectiva do Sol e da Terra, e nós passamos a pensar o universo a partir de um olhar muito mais heliocêntrico, o Kant ele quer ser um novo Copérnico para a filosofia. Ele quer mudar o foco, ele quer mudar o objeto da ciência. E ele quer que possamos olhar para o mundo a partir de uma nova perspectiva. É muito mais cômodo pensar a ciência a partir do objeto. É muito mais cômodo pensar o conhecimento a partir daquilo que já está determinado. O desafio da teoria kantiana é pensar o conhecimento pela ótica do sujeito. É o sujeito que deseja investigar. É a pessoa que deseja conhecer. É o sujeito que é dotado de razão e que quer entender o mundo que o cerca. Então, assim como Copérnico muda a perspectiva do universo, o nosso amigo Kant quer propor uma nova perspectiva para o mundo da ciência. Determinar que o conhecimento parte do objeto ou determinar que o conhecimento parte do sujeito. Essa inversão sujeito-objeto, esse tema Revolução Copernicana, ele já apareceu em uma das questões da prova do Enem. Um dos textos mais bonitos da filosofia, chamado O que é Ilustração, o Kant deixa um grande desafio a todos nós que queremos conhecer o mundo da filosofia. É preciso usar a razão livremente, sem ter medo dos guardiões de bom grado, sem ter medo das imposições que o mundo lhe coloca. Desafiar-se, desafiar a olhar o mundo de uma nova forma, por uma nova perspectiva. É isso que o Kant deseja. O interessante é que é desse contexto, é desse cenário que vai surgir a palavra-chave para a aula de hoje. Hoje eu quero conversar com você sobre criticismo. É uma teoria associada ao racionalismo kantiano, mas não tem absolutamente nada a ver com algo muito crítico ou dogmático ou imposto. Muito pelo contrário. O criticismo, ele é um olhar bastante flexível em relação ao conhecimento. O Kant diz que quando um sujeito deseja conhecer o mundo, deseja entender um objeto, seja ele qual for, duas características são essenciais. Dois processos precisam ser respeitados. E o primeiro deles é chamado de forma da sensibilidade. Na concepção do Kant, existem duas formas da sensibilidade: o tempo e o espaço. São condições importantes para o conhecimento. Kant diz que nós só podemos conhecer verdadeiramente tudo aquilo que é determinado dentro do tempo e do espaço. É tudo que a nossa razão e a nossa sensibilidade permite conhecer.
Existe alguma coisa que esteja fora do tempo e do espaço? Sem dúvida, sem dúvida. Pensar a literatura, pensar a metafísica, tentar discutir a vida após a morte, tentar discutir o infinito, são todos fenômenos que não passam pelo tempo e pelo espaço. Por isso que na cabeça do Kant, a metafísica não é algo do qual nós podemos dizer com propriedade que possamos conhecer. A segunda forma é chamada de forma do entendimento. Forma do entendimento é a capacidade racional do homem de falar, de julgar, de expressar o seu pensamento através da linguagem, através da razão. Existem dois juízos que são construídos a partir da razão humana. Um é o chamado juízo sintético, que é quando expressamos aquilo que é óbvio. Um quadrado tem 4 lados, o todo é maior que a parte, diferentemente de um juízo analítico, que exige um pouco mais da gente, exige uma operação mental um pouco mais rígida, como, por exemplo, dizer que o quadro é verde. A ideia de quadro e a ideia de verde se consolidam em apenas um juízo. Desse raciocínio entre juízos analíticos, juízos sintéticos, formas da sensibilidade, formas do entendimento, é que nasce o conceito de criticismo. Criticismo é uma teoria filosófica que permite com que, dentro do mesmo processo, possamos unir duas grandes virtudes, as racionalistas e as virtudes empiristas. O interessante de tudo isso é que, se a gente conhece um pouquinho de história da filosofia, parece algo impossível tentar unir alguém que diga que a verdade está na razão e alguém que diga que a verdade vem dos sentidos e passa pela razão. O Kant consegue fazer isso com um primor, com uma sutileza, com uma delicadeza que é própria dele. Ele diz que o conhecimento não se dá apenas por um caminho, por um olhar, apenas por uma perspectiva. É preciso conciliar duas grandes vertentes filosóficas. Quando a gente consegue fazer isso, então chegamos ao criticismo filosófico. Uma última pergunta que você poderia fazer ao final dessa nossa conversa é: qual é a diferença entre racionalismo e empirismo? Bom, só para relembrar, para refrescar a tua mente. Racionalismo é aquela teoria que defende uma ideia muito simples. A verdade se justifica pela razão. A verdade vem dos conceitos, das ideias. Teoria do Platão, do Descartes e de tantos outros teóricos racionalistas. Já o empirismo é aquela que defende que a verdade nasce da experiência, nasce das sensações e vai passar pelo filtro da razão. Os empiristas dependem desse olhar mais palpável do que os racionalistas. Essa é uma teoria que nasceu lá no Aristóteles, passou pelo John Locke, passou pelo David Hume e acabou chegando ao coraçãozinho racionalista do Kant. Viu só que coisa linda essa aula de hoje? Não dá pra gente ser dogmático. Não dá para achar que a verdade é apenas uma única verdade e que a gente deve seguir ela sempre bitolado, fechado. Se o Kant, que é o Kant, percebeu que dá para mudar, que dá para aceitar e que dá para sair desse sono dogmático, nós também conseguimos abrir a nossa mente para um mundo novo, para novas percepções e para novas experiências. Então, meu amor, eu te deixo um super beijo e até a próxima! Seja você um racionalista ou empirista, se tu ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui e te inscreve no canal e compartilha para todos os teus amigos até chegarmos juntos ao topo do Enem.